Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde para vocês. Uma abençoada tarde de domingo para quem está entrando agora nessa transmissão ao vivo. Esse domingo, a paz do Senhor Jesus, boa tarde. Peço a vocês, antes de ir ao vídeo, a mensagem, que vocês curtam, compartilhem, comentem. E se você ainda não é inscrito no canal, também peço que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. A palavra ela diz assim, vou deixar com vocês um texto para a meditação dos irmãos nessa tarde, lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 5, diz assim a Bíblia: de sorte que haja em vós mesmos, em vós o mesmo sentimento que houve também no Senhor Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome, que é sobre todo o nome. O título que eu botei aqui no vídeo, e é o assunto que eu quero comentar um pouco, que eu acho que é um dos grandes problemas que se tem quando nós enfrentamos lutas na nossa vida, é controlar as próprias emoções. Como controlar as próprias emoções? Você vai achar vários vídeos aí no YouTube de pessoas que não conhecem a Deus, que nem são cristãos, mas vão dar algumas dicas de estratégias de pensar, de refutar o pensamento, de tentar disciplinar, né, as emoções. Isso tudo é muito bom, mas isso desconsidera uma coisa muito importante, né, que deve ser totalmente considerada, que o ser humano é um ser espiritual, que a alma do homem influencia, e o mundo espiritual influencia diretamente nas emoções do homem. Então, quando se fala apenas de uma forma psicológica ou psíquica e ignora esse contexto espiritual, realmente um parecer sobre como controlar as próprias emoções acaba sendo incompleto. Então eu acho que nada melhor do que a própria palavra de Deus para nos mostrar isso, porque eu sei que muitos sofrem, né? Eu mesmo faço parte desse time de sofrer por conta das emoções, dos sentimentos. E como controlar isso? A palavra fala em Filipenses 2 que Jesus ele tinha um projeto muito grande, que era para salvar o homem, salvar a humanidade. E para que esse projeto, para que esse propósito, que era o propósito do Pai na vida dele, pudesse se cumprir, ele teve que se esvaziar, né? Filipenses 2,7, a primeira frase do versículo diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo. E aí o resto do versículo nos traz a resposta: tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se fez homem, ele obedeceu, ele submeteu, sujeitou a vontade, o querer dele, aquilo que o Pai queria. E aqui eu estou falando de Deus, hein? Estou falando de uma das figuras da Trindade, que é o Deus Filho. Ele submeteu o seu querer, a sua vontade, ele se humilhou, não a homens, ele se humilhou, né, ao próprio Deus, sendo obediente até a morte de cruz. Então, esse esvaziar a si mesmo não é fácil. Essa atitude de submeter a nossa vontade à vontade de Deus, porque é o que eu sempre comento aqui no canal, Deus sempre revela o seu querer. Qual é a vontade de Deus? Você sabe. Eu sei. Lá no fundo, ou nem tão no fundo, todo mundo sabe qual é a vontade de Deus, aquilo que Deus já tem ministrado ao seu coração, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Nós temos a percepção, o Senhor já nos deu, né? O problema não é isso. Né? O problema não é esse. Para algumas pessoas sim, talvez ainda tenham uma certa dúvida, mas o grande problema é nos esvaziarmos, né, de sentimentos, de emoções. Como fazer isso? Submetendo o nosso querer, submetendo a nossa razão. E obedecer a Deus, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil.
Não é fácil obedecer crendo que ele fará, crendo que ele vai agir da melhor maneira. Quando nós olhamos, né, às vezes o que Deus ele requer de nós, é difícil até acreditar que é a melhor coisa. Seguindo uma lógica é difícil. Vê Jesus, né, humanamente falando, os discípulos não compreendiam por que ele tinha que morrer. Ia ser crucificado, ia morrer, não estava claro para eles. Jesus entendera o projeto, os desígnios. Às vezes nós não compreendemos os sofrimentos, né? A promessa via sofrimento, promessa via tempestade, promessa, cumprimento da promessa do milagre, mas você vai ter que passar por um deserto. Nós não compreendemos isso. E nós não queremos submeter a nossa vontade, né, se esvaziando, tomando a forma de servo, ou seja, fazendo com que os nossos sentimentos, as nossas emoções sirvam ao querer de Deus. É isso. É muito difícil fazer isso, né? Na prática, Deus manda você não falar, você fala. Deus manda a gente não ir, a gente vai. Deus manda a gente não fazer, a gente faz. Deus manda fazer, a gente não faz. São essas coisas simples, diárias, onde temos do Senhor uma resposta, sabemos do Senhor para onde devemos ou deveríamos ir, e não agimos dessa forma. Em 2 Coríntios, Paulo também fala sobre isso. E 2 Coríntios capítulo 10, ele fala que destruindo os conselhos da razão, sabe? Aqueles conselhos que nós damos para nós mesmos, aquelas atitudes loucas que a gente quer tomar, destruindo os conselhos, toda a altivez. Nós somos altivos, né? Nós queremos agir no nosso querer, né? Queremos ser donos de si mesmos, né? E se levanta contra o conhecimento de Deus. Tá vendo? Olha, se levanta a altivez e os conselhos da nossa carne, da nossa razão, se levanta contra o conhecimento da vontade de Deus. 2 Coríntios 10, 5. Levando cativo todo o entendimento. E a palavra aqui para entendimento é todo sentimento, todo entendimento, todo pensamento. Levando cativo, ou seja, preso todo entendimento, todo sentimento, todas as emoções, né, à obediência de Cristo. Então, logo obedecer a Deus é subjugar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Obedecer é subjugar. Quando Abraão ele obedeceu o Senhor e levou o seu filho Isaque até o Monte Moriá para oferecer Isaque, ele subjugou as emoções dele. Não foi fácil subjugar. Quando Jesus aceitou o projeto de ir até a cruz do Calvário, ele subjugou a própria divindade dele. Quando José aceitou os desígnios do Senhor, por mais difíceis que fosse compreendê-los, o calabouço de Faraó, né, a prisão, tudo aquilo que ele viveu, ele se submeteu, ele se subjugou. Subjugou, na verdade, os seus sentimentos, as suas emoções. Isso não é fácil fazer, né? É uma luta diária, uma escolha diária e deve ser uma prática diária. O Senhor quer que venhamos agir dessa forma. Essa é a melhor forma de controlar as emoções. Essa é a melhor forma de agir, né? E não ser escravo das emoções, mas escravizá-las. Olha o que Paulo diz. Levando cativo, ou seja, preso todos os sentimentos, todas as emoções à obediência de Cristo. Levando cativo. Agora, em cima, ele fala que as armas do exército espiritual, as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. O jejum é uma forma maravilhosa de submeter a nossa carne, as nossas emoções. Que é uma outra oração, uma forma maravilhosa de submeter a nossa vida ao querer de Deus. São meios, irmãos. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei que o sofrimento é grande. Ainda mais quando os sentimentos dominam. Quando não somos nós quem dominamos os sentimentos, mas quando são eles que nos dominam. Aí é complicado. Muito complicado.
Dependendo do tipo de sentimento que tem no coração, e normalmente o que se vê é um sentimento doente, adoecido, ódio, muita mágoa, muito rancor, muito amor, mas um amor doente. Você não consegue servir a Deus com esse tipo de sentimento no coração. Esses dias eu falei sobre um veneno. Esse é um veneno. É hora de se esvaziar, esvaziando a si mesmo. Jesus se esvaziou da sua divindade, submetendo à vontade de Deus. Então é possível nos esvaziarmos da nossa razão e de todo sentimento, toda emoção que maltrata. Não adianta ficar alimentando emoções ruins, pensamentos ruins. Tem gente que parece que alimenta, né? Cria numa gaiola sentimentos que matam por dentro. Deus, ele vai fazer aquilo que você não consegue fazer, mas aquilo que você consegue, você deve fazer. Alimentar sentimento ruim, ir atrás de coisas que vão te magoar, que vão te entristecer. Tem um lugar para se humilhar, é aos pés do Senhor. Tem um lugar para se humilhar, na presença do Senhor, é debaixo da poderosa mão dele, é de joelhos na presença dele. Esse é o lugar que, quando nós nos humilhamos nesse lugar, o Senhor em tempo oportuno nos exalta. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, versículo 9, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Jesus foi exaltado porque se humilhou. Com Deus é assim, né? Eu sempre digo isso aqui. O mundo, ele exalta e depois ele abate. O diabo, ele exalta e depois ele abate. Ele dá ao homem riqueza, sexo, né? O dinheiro, fama, beleza, dá tudo que o homem quer. Joga ele lá para cima. E depois vem, ele passa uma rasteira e ele joga lá embaixo. Ele exalta e depois ele humilha. Deus faz o contrário. Deus humilha o homem, moe, prensa, amassa, coloca lá embaixo, nos ensina a ser humildes, a entender realmente o que importa. E aí depois ele nos exalta. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ela vos exalte. Que Deus te abençoe nesse domingo. A paz do Senhor Jesus.